Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre Arch Linux, que contém no grupo Gustavo Berg, João Guilherme, Guilherme Lazari, Danilo, André e eu, Gustavo Ribeiro. O que é Arch Linux? Arch Linux é uma distribuição GNU Linux minimalista do uso geral para computadores x86 e 64, desenvolvida de forma independente, que busca fornecer as versões mais recentes da maioria dos softwares, seguindo um modelo Rolling Release. O que é GNU? Em 1984, Richard Stallman iniciou o desenvolvimento do sistema operacional GNU, GNU's Not Unix, concebido como um substituto livre para o sistema operacional Unix, o qual era composto de centenas de componentes. Em 1992, o sistema operacional GNU estava praticamente completo, exceto pelo kernel, quando Linus Torvalds lançou seu kernel Linux, anteriormente proprietário, resultando na criação do sistema operacional resultante da fusão de ferramentas GNU com o kernel Linux. Hoje em dia, erroneamente, a maioria das pessoas se referem a essa combinação apenas com o Linux. É importante ressaltar que, com poucas exceções, como a Alpine Linux, a grande maioria das distribuições Linux incluem as ferramentas GNU. O que independente significa? Diversas distribuições da GNU Linux são feitas em cima de outras distribuições já existentes. Ubuntu, por exemplo, é baseado como Debian. Ou seja, Ubuntu usa o mesmo gerenciador de pacotes apt e a mesma infraestrutura como base, o que significa que muitos componentes e ferramentas subjacentes são os mesmos usados no Debian. Várias das distribuições dependentes podem ser transformadas em distribuições que foram criadas em cima delas. Algumas das exceções seriam as distribuições que mudam o init system, como Arch Linux. E agora, Guilherme Lazari vai falar sobre quais que são os princípios. Bom, pessoal, eu vou falar brevemente sobre os princípios do Arch, que basicamente são 4, que é o da simplicidade, versatilidade, modernidade e centrado no usuário. A simplicidade ela é definida como a ausência de adições ou modificações desnecessárias, então os pacotes disponíveis em seus repositórios são mantidos com alterações mínimas para preservar a integridade do desenvolvimento original. Então, normalmente, qualquer modificações feitas pelo Arch se limita a correções e bugs, que já são resolvidos nas versões subsequentes do projeto. A versatilidade ela oferece simplicidade e personalização, então quando você baixa o sistema operacional, ele vem com uma única linha de comando, e você pode personalizar ele da maneira que você quiser. O Danilo vai mostrar isso posteriormente. E ainda na versatilidade ele utiliza um modelo de lançamento contínuo, que se chama Rolling Release, e ele atualiza constantemente através do gerenciador de pacotes PECM. O terceiro é a modernidade, que ele prioriza a disponibilização das versões estáveis mais recentes de seu software, desde que isso seja feito de forma a evitar problemas no sistema. O quarto e último princípio é o que ele é centrado no usuário, então diferente de outras versões do Linux que visa ser amigável ao usuário e atrair novos usuários, o Arch ele prioriza os usuários que contribuem para a sua comunidade, então ele não tem essa preocupação em atrair muitos usuários. Agora o Danilo vai dar continuidade falando um pouco sobre o Desktop Environments. Bom dia pessoal, vou estar falando sobre Window Managers, Desktop Environments, um conceito que as pessoas costumam entender errado sobre Linux no geral, que é que o que faz a aparência do sistema operacional é a distribuição, quando na verdade é o Desktop Environment. Aqui vocês podem ver dois sistemas operacionais diferentes, Linux Mint e Arch Linux, e os dois são bem parecidos nessas imagens, porque os dois estão usando o mesmo Desktop Environment. Após uma instalação normal, o Arch não vem com nenhum Desktop Environment, então você tem que escolher qual você quer. Aqui no caso você pode escolher Cinnamon ou qualquer outro que exista, o que você preferir. Isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Uma vantagem porque você pode personalizar do jeito que você quiser, e uma desvantagem porque é mais trabalho para você. Aqui eu gostaria de apontar uma das vantagens do Arch, que é que pela sua natureza Rolling Release, ele sempre vai ter os pacotes mais recentes, ou seja, todos os aplicativos vão ser sempre a versão mais nova que existem. Aqui vocês podem ver uma versão bem antiga e uma versão mais recente do GNOME, que é um dos desktop environments mais populares. Em algumas distribuições como o Debian você pode ficar até 2 anos com pacotes atrasados, mas no Arch você sempre vai ter o aplicativo mais novo no dia que lançar. Um desktop environment é um conjunto completo de softwares que proporciona uma interface gráfica para o usuário. Inclui elementos como gerenciadores de arquivos, gerenciadores de janelas, painel de controle, aplicativos padrão e diversos temas. Entre eles nós temos o KDE Plasma, o XFCE, o GNOME e o Cinnamon, por exemplo. Agora eu vou mostrar umas imagens bem legais que eu achei na internet de sistemas bem personalizados. No caso esse daqui é um XFCE. Esse daqui é uma versão bem retrô do Plasma. E esse aqui é alguém que fez o Plasma virar o Windows 7. Falando sobre Window Managers, nós temos os Stackings, também conhecido como Floating, e os Tilings. Como você pode ver na esquerda, os Stackings são aqueles que as janelas conseguem passar uma por cima da outra, assim como no Windows e no macOS. E no Tiling são janelas que não tem como ficar uma por cima da outra, elas sempre vão estar ocupando a tela de maneira que nenhuma vai estar tampando a outra. Também existem os Window Managers dinâmicos, que podem fazer as duas coisas, podem ser tanto Tiling quanto Stacking. Os exemplos de Stacking são sempre os Window Managers que nós temos nos Desktop Environments. Então são os Desktop Environments que já foram citados anteriormente. Para os exemplos de Tiling a gente tem o BSPWM e o i3, que são bem populares. E de dinâmicos tem o DWM, o Awesome e o Hyperland. Aqui é um exemplo de customização do Hyperland, vocês podem ver que eles têm como ficar bem legal. E um exemplo do BSPWM. Qual a sua utilidade?
Arc pode ser usado tanto como servidor quanto desktop. A distribuição não é desenvolvida com um tipo de uso em particular. Em vez disso, ela é desenvolvida com um tipo de usuário em mente. O público-alvo do Arc são usuários competentes, que apreciam a sua natureza, faça você mesmo, e buscam moldar seu sistema operacional de acordo com suas próprias necessidades. Ou seja, para o usuário-alvo, Arc pode ser utilizado para praticamente qualquer finalidade. Arc é uma das distribuições mais populares para desktops, e quase toda a infraestrutura do Arc. arclinux.org, AUR, arclinux.org, wiki-arclinux.org, roda em servidores Arc. Boa tarde, hoje eu irei apresentar sobre o Arch Linux Repository, ou AUR. O AUR é um repositório mantido pela comunidade de usuários do Arch. Ele permite compilar pacotes a partir de arquivos pkgbuild, que são scripts que contêm a informação necessária para construir pacotes via o gerenciador de pacotes Pacman. É um dos grandes pela sua distribuição. O gerenciador de pacotes Pacman é uma das grandes vantagens do Arch Linux. Combina um simples pacote de formato binário com um fácil uso de sistema de compilação. A meta do Pacman é tornar o mais fácil possível gerenciar pacotes, sejam eles dos repositórios oficiais ou das próprias compilações do usuário. O Pacman mantém um sistema atualizado, listas de pacotes de sincronização com o servidor mestre. Este modelo servidor/cliente também permite o usuário baixar e instalar pacotes com um simples comando completo, com todas as dependências requeridas. Bom, agora iremos falar sobre as distribuições baseadas em Arch, que são 7. A gente primeiro começa com o mais conhecido de todos, que é a Steam, que é uma distribuição, né, GNU Linux, que ela é desenvolvida por uma empresa chamada Valve. Ela é utilizada como uma plataforma de videogames e, então, a galera que quiser jogar, interagir com os amigos, geralmente eles entram nessa Steam, compram os jogos ou iniciam propriamente os jogos por essa plataforma, e essa plataforma também ela é utilizada nos consoles portáteis da mesma empresa. Ou seja, da mesma forma que eles desenvolvem, também estão ali para eles usarem e o público no geral também interagir com a plataforma. O segundo temos o Arch Linux, que ela também é uma distribuição da GNU Linux, e ela facilita essa troca do desktop environment com Windows. Então, é uma facilitação para realmente conseguir fazer essa troca, né, do que o habitual. Tem a Garuda Linux, que também é uma distribuição GNU Linux, só que ela é focada mais no público gaming, assim, nas coisas games, porque elas são muito otimizadas e já são pré-configuradas. Então, você não precisa ter todo aquele trabalho que você tem, geralmente, para fazer a configuração. Ela já vem toda otimizada, toda configurada e facilita bastante. Temos agora a Parabola, que é uma distribuição do GNU Linux. Ela foi totalmente livre de qualquer tipo de software proprietário. Então, e as poucas coisas que tiveram, elas foram aprovadas por essa Free Software Foundation. Então, ela já vem, por assim dizer, pré-instalada. Agora temos o Manjaro Linux, que é uma distribuição também da GNU Linux, e ela foca em ser uma prática mais user-friendly. Então, essa questão dessa interação do usuário com a plataforma. E ela tem algumas incrementações das diversas GUIs. A Endeavour OS também, assim como a Manjaro, ela também é uma distribuição da GNU e também tem essa busca de ser mais amigável, de ser mais interativo. Porém, tem menos ênfase em algumas GUIs e é mais focada na questão do terminal em si. E na última distribuição é a Arch Linux. Ela é uma distribuição também GNU Linux e ela substitui o polêmico Indie System, né? Na qual o Arch e a maioria das distribuições da Linux faz com que o usuário tenha que escolher entre algumas opções, como elas a Open, a RUnit, a S6 e a Ginit, né? Então, ela deixa meio que como se fosse a opção do usuário. Bom dia, eu irei falar sobre quais sistemas de arquivos o Arch Linux pode utilizar. Na instalação, o usuário vai poder particionar os discos e escolher quais tipos de sistema de arquivos são desejados. Os listados a seguir são apenas listados na ArchWiki, como suportados nativamente pelo kernel. Mais tipos de sistemas de arquivos podem ser selecionados pelo usuário. Nós decidimos dar ênfase em 3, o BTRFS, o XT4 e o VFAT. O BTRFS é uma cópia moderna do sistema de arquivos de gravação, copy on write, para Linux, destinado a implementar recursos avançados, ao mesmo tempo que se concentra na tolerância a falhas, reparo e fácil administração. O XT4 é a evolução do sistema de arquivos mais usado no Linux, o XT3. Ele modifica a estrutura de dados importantes do sistema de arquivos, como aqueles projetados para armazenar os dados de arquivos. Temos o VFAT, tabela de alocação de arquivos, ou FAT, é uma arquitetura de sistemas de arquivos de computador e uma família de sistemas de arquivos padrão da indústria que ela utiliza. O sistema de arquivo FAT é um sistema de arquivos legado, simples e robusto. Ele oferece uma boa performance mesmo em implementações leves, mas não pode fornecer o mesmo desempenho, confiabilidade e escalabilidade que alguns sistemas de arquivos modernos. Aqui eu deixei uma lista. Só caso você tenha mais interesse para ir atrás de mais sistemas de arquivos, tem uma lista um pouco mais completa. Não são todos, mas um pouco mais completa. Aqui temos os requisitos mínimos para sua instalação, que basicamente é um computador compatível com as arquiteturas x86 e 64, com no mínimo 512 MB de RAM e 2 GB de placa de disco. Querendo ou não, acho que qualquer um tem por aí, mas vamos para o próximo. A instalação do Arch Linux. O Arch Linux, o processo de instalação dele é bem conhecido por ser complicado e complexo, o que, querendo ou não, pode intimidar novos usuários devido à falta de uma interface gráfica. Quando você for, provavelmente, caso você queira instalar o Arch Linux, irá aparecer provavelmente uma dessas duas imagens ou as duas imagens, então decidimos deixar aqui como ilustração. O processo de instalação do Arch Linux é basicamente particionar o disco, formatar as partições com o sistema de arquivos desejados,
montar as partições nos diretórios apropriados, instalação do sistema base e pacotes essenciais, escolher o localho que gerencia o formato das datas, moeda e outras variáveis que dependem da sua localização geográfica, nomear o host, selecionar o fuso horário, instalar um bootloader como o VRoot, configurar a rede de internet, criar perfis e preencher suas permissões. Atualmente é um script controverso, chamado Arc Install, embutido na imagem ISO do Arc, o qual simplifica consideravelmente o processo de instalação. A controvérsia em torno dele surge das discussões sobre se os usuários iniciantes devem ou não utilizar o script, pois muitos encaram o processo de instalação como um tutorial ou uma introdução ao Arc. A ArcWiki busca fornecer à comunidade de usuários da Arc a documentação mais abrangente e acessível possível. A Wiki abraça principalmente o princípio da simplicidade, desde informações gerais sobre o Arc, guias de instalação, soluções de problemas, instruções de configuração e informações sobre certos pacotes ou aplicativos específicos. A Wiki é tão extensa que é utilizada até mesmo por usuários de outras distribuições Linux. O Arch Linux não é para você se caso você não possui habilidade, tempo, vontade para uma distribuição. Faça você mesmo testando Linux. Você precisa de suporte para uma arquitetura que não seja 86x64. Você assume uma postura extrema sobre software livre e busca apenas distribuições aprovadas pela Free Software Foundation. Você acredita que um sistema operacional deve configurar a si mesmo, possuir todas as funcionalidades que você quer logo após a instalação, inclui diversos programas de um desktop environment, por padrão na imagem ISO. Você não deseja uma distribuição rolling release da GNU Linux. Você está satisfeito com o sistema operacional atual.